E agora sim, sem mais delongas, o Cid, então, né, a gente está falando aqui do lugar de destaque do monge, mas o monge é herdeiro de uma tradição que veio na própria década dele, na década anterior, né? Então, o que veio antes, em termos de prosa, que desembocou no monge? Perfeito. Inclusive, existe um capítulo inteiro sobre a década de 1790 no próprio livro do Bottin. Tão grande é a influência dela e a importância dela nessa primeira manifestação canônica do que é o gótico na literatura do século XVIII. Então, nós temos também outras décadas muito importantes, como 1810, que é ali o gótico romântico, né, com Polidori, Mary Shelley, Lord Byron. Nós temos 1890, né, quando nós temos ali Drácula, o Médico e o Monstro, Dorian Gray. Mas, se a gente pegar esse começo do gótico, né, essa parte inicial, mais clássica mesmo, essa década ela é muito importante porque é a década de uma consolidação do gótico como um fenômeno de massa, né? Então, a gente precisa perceber um pouco assim que havia já o renascimento gótico britânico em várias artes, em várias linguagens. Nós tínhamos desde o mobiliário, a jardinagem, tudo que diz respeito, né, ao pitoresco, à busca do sublime na decoração, na arquitetura. A gente já encontra isso ali em meados do século XVIII. Mas, com o Walpole, nós temos então a transformação desse impulso, né, gotificante, medievalizante, ali, da nobreza, especialmente, né, se infiltrando na literatura. E é incrível a gente perceber que, assim, trata-se ali de uma busca, de um resgate do romanesco, né, de algo que estava sendo deixado para trás. Então o romanesco vem aí como essa herança da literatura anterior aos romances modernos, né, aos romances que vão tentar explorar de uma forma um pouco mais realista a vida da burguesia ascendente e também um pouco questões mais banais, mais cotidianas, sem focar tanto na vida de pessoas extraordinárias, grandes heróis, pessoas muito corajosas e criaturas fantásticas que estão impedindo o caminho delas, né? Então, basicamente, a literatura gótica olha para o passado, olha para esse romanesco e pensa que é possível trazer esse romanesco, essa imaginação, para o formato do romance moderno, com o tratamento do tempo, do espaço, do desenvolvimento de personagens um pouco mais moderno, né? E o Walpole faz isso magnificamente bem com o Castelo de Otranto, né? Ele mescla ali uma estrutura mais dramática, com uns alívios cômicos, com a questão do sobrenatural, com toda essa ideia de o texto ser um manuscrito encontrado, né? E não uma produção do seu tempo, né? Mas sim algo que foi escrito em outra época, em outro espaço, com uma outra abordagem do que seria a narrativa de ficção, né? Então, é uma forja, né, basicamente, que vai trazer, então, um novo espaço, né, de manobra, uma nova margem de manobra para os escritores. Ou seja, você ali numa época em que as pessoas estão escrevendo Pamela, estão escrevendo sobre casamentos tediosos, etc., tentando construir essa verossimilhança da vida real nas páginas da literatura, vem alguém e coloca, por exemplo, gigantes, fantasmas, castelos desmoronando, claustros escuros, labirínticos ali debaixo dos castelos, cavernas com pessoas que você não sabe exatamente quem são, mas que têm um passado nebuloso, tudo isso contribuindo para a criação do que a gente vai considerar como o romance gótico, né? É óbvio que, como o Alex bem pontuou, já havia muita coisa que o gótico resgata, tanto no barroco, no teatro elisabetano, na graveyard poetry, mas no formato de romance o Walpole é realmente esse fundador. Só que até 1790, né, até essa década, o que havia de derivação dele estava mais no teatro. Então, muitas peças beberam dessa atmosfera do Castelo de Otranto. Então, a cenografia se tornou muito mais gótica depois, né, do surgimento do Castelo de Otranto. Muitas peças, inclusive existe uma coleção, né, a Larpent Collection, que coloca quase 3.000 peças com alguma influência gótica ali sendo encenadas
desde a publicação do Castelo de Otranto até ali o final do século XVIII. Então é muita coisa, é uma coisa assim que saiu do controle, virou quase que um padrão no drama. Mas no romance, nós vamos pensar, Longsword, Vathek, Old English Baron, nós temos ali alguma coisinha ou outra surgindo de maneira bastante difusa e bastante bissexta. Então, assim, o gótico ele não pegou direito no romance, né? Ele pegou no teatro, né? Até um momento específico que é a publicação desse livro aqui, que é O Aparicionista, na Alemanha. Então, o Friedrich Schiller, na Alemanha, ele faz esse romance aqui, que ficou inacabado, né? Ele estava publicando esse romance na revista que ele editava, e O Aparicionista é basicamente uma tentativa do Schiller de colocar em prática as suas próprias teorias sobre o sublime, né? Ele vai, então, colocar personagens que são representações de teorias que ele cria para explicar o sublime. O mundo que ele cria é o que ele vai mais ou menos descrever no tratado dele sobre o sublime como o que seria um mundo sublime, um mundo em que a verdade dá espaço para a superstição, em que a certeza dá espaço para a dúvida, em que nada é o que parece, em que a verdade é uma narrativa, né, em que você tem pessoas que cumprem um papel de algo que é inefável, é inconcebível, incompreensível, né? Tudo isso tentando, de alguma forma, sistematizar ideias que o Burke já tinha feito, que o Kant já tinha feito, mas ele vai propor isso dentro desse pré-romantismo, né, que já está bebendo do gótico. Então ele cria um romance que mostra um caminho, né, e ele cria um caminho tanto para o sobrenatural explicado quanto para o sobrenatural mais explícito. E os ingleses vão enlouquecer com isso, né? Existem várias traduções do Aparicionista ali na Inglaterra, né? E imediatamente começam a surgir cópias. E a gente sabe ali que no comecinho, né, se a gente pensar que o Aparicionista é de 1789, ou seja, logo depois vem as cópias, né, na Alemanha, como o Necromante, por exemplo, que tenta dar um arremate ao Aparicionista, que ficou inacabado. Aí eles inventam uma outra história muito parecida, mas com um final, né, que não havia no Aparicionista inicialmente, mas também com um teor mais de terror e mais de entretenimento, menos filosófico, né? E essas obras da Alemanha vão mostrar para a Inglaterra algo que faltava no gótico, né? Então, enquanto o gótico era meio difuso, você tem o Vathek mais orientalista, o Walpole mais romanesco, você tem ali mais histórica, o Godwin mais político. Chega ali o romance alemão e fala, olha, existe aqui uma narrativa que é bastante prototípica, que é ela em si mesma um mistério. Você coloca as pessoas dentro de um universo em que a incerteza, né, a obscuridade é a lei, né? E aí você então tem a Anne Radcliffe olhando para esse sobrenatural explicado, que é parte do Aparicionista e que é muito importante no Necromante, e ela vai começar a criar, né, o que virou depois o protótipo do grande romance gótico, né? Então, o Sérgio Rodolfo, por exemplo, né, justamente, vão dar, ela fez também ali o Romance da Floresta, ela fez o Romance Siciliano, outras obras que seguem também esse modelo, mas é um tipo de literatura que conquistou o público, né? Então, o público já estava amaciado ali pelo teatro, né, para aceitar esse tipo de obra com uma Idade Média mais estilizada, pouco histórica, mas bem criativa, né? E aí a Radcliffe traz esse elemento que faltava, que era você deixar uma margem para que a pessoa se delicie com o sobrenatural, né, embora seja ali já uma época de iluminismo, etc., mas ela não cai na inverossimilhança, né, de tratar aquele sobrenatural como algo real, como faz o Walpole, por exemplo, como faz o Beckford, né, do Vathek. Então, o que acontece? A gente tem ali um momento em que o gótico encontra um escape do seu problema fundamental, que era a falta de modelos. E aí aparece, então, esse grande modelo que o Lewis lia muito, né, ele admirava muito, só que o Lewis ali, se a gente for pegar ele como
um agente dessa transformação também, ele faz parte desse grande momento da década ali, né, 1790, como ele estuda por conta própria a literatura, ele não tem uma formação como o Lord Byron, por exemplo, que era um Ars Magister, né? Ele vai por conta própria para a Alemanha, vai conhecer, né, os grandes ídolos dele, ele está ali convivendo com pessoas, né, como o próprio Goethe, ele está ouvindo, né, o Goethe falar sobre o Fausto, ele está conhecendo toda a agitação que vai dar início ao romantismo, né? Ele está ali circulando por Weimar, quando está Novalis, Schlegel, o próprio Schiller, Goethe, Herder, então todo mundo ali construindo, né, o que é a segunda fase ali do Sturm und Drang e os preparativos do que vai ser o romantismo. E ele absorve tudo isso, né? Ele conhece os contos de fada, Musaus, por exemplo, as lendas de fantasmas, ele conhece a Schauer Literatur, que é a literatura de calafrios, né? E ele leva isso para a Inglaterra. E quando ele faz isso, nós já temos também a Revolução Francesa, né? Então, assim, a Revolução Francesa continuava mandando, né, sinais do que seria a dissolução, né, do antigo regime na Europa. E muita gente, embora ele não fosse nobre, ele até faz turismo na França revolucionária ali, né? Ele absorve um pouco do que é o que o Sade vai chamar ali desse novo alfabeto, praticamente, do que seria uma vida de terror, né? Então, assim, ele vai conhecer a França, vai passear por lá e vai voltar para a Inglaterra trazendo todas essas influências. Então ele pega um pedacinho do aparicionista, ele pega um pedaço ali das baladas macabras alemãs, ele pega um pedaço de lendas islâmicas, de tentação, né, de monges e ascetas, né? Tem até um conto que o Oscar traduziu, que está nas Metas Estendidas, que é o Asceta Barcissa, né, que é uma história do islamismo que ele traz para o monge. Enfim, ele vai trazendo uma série de referências para fazer uma espécie de romance almanaque, romance miscelânea, ou um romance panorama do que é a tradição do romance de Calafrio e do romance gótico. Ele mescla várias referências com 3 subtramas que são meio que as tramas principais do romance, enche de poemas, põe 10 poemas no meio do romance, interpolados, e ele apresenta algo que era completamente inesperado. Com 19 anos ele faz, então, esse romance, que é uma espécie de obra sem concessões para qualquer tipo de realismo. Então ele não se preocupa em explicar o sobrenatural, ele não se preocupa com o moralismo, ele não se preocupa com o que é decoroso ou não, né? E aí a gente pode voltar depois a falar disso, mas basicamente esse é o contexto em que ele aparece. O gótico surge no romance, vai pingando devagarinho, com diferentes propostas, sem um modelo a ser seguido. A Alemanha fornece um modelo, a Inglaterra embarca nesse modelo com a Radcliffe, cria ali, né, uma forma popular, e aí vem o Lewis e fala, olha, muito legal tudo isso que vocês estão fazendo, tal, mas segura essa bomba aí, que agora o bicho vai pegar. É basicamente isso. Perfeito. Falei para vocês, né, gente? Isso aqui é a primeira resposta, hein? O homem já está dando uma aula, o pessoal está até falando aqui, né? O comentário até do canto ao traço, o Cid é muito fera e tal.